quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Como as irmãs disseram, como é difícil chegar aqui. Eu nem estava esperando tanta gente aí. A irmã Glória. Mas o Senhor é aquele que tem a palavra para a sua igreja. Glória a Deus. Eu de mim mesmo não tenho nada. Mas o Senhor é aquele que fala no meio do seu povo. Eu estou muito feliz por ver a igreja muito florida. A igreja está cheia. Glória a Deus. Jesus abençoe as irmãs. Glória a Jesus que estão honrando este trabalho. Está uma maravilha. Olhando daqui, glória a Jesus. Uma bênção. Glória a Deus. Eu vou ler aqui também no capítulo 37 de Ezequiel. Glória a Jesus. O Senhor já tinha colocado aqui uma palavra. Jesus, eu vou falar o quê? Aí abri aqui. Aí a irmã veio e falou. Mas a palavra do Senhor, ela se renova, né? Glória a Jesus. Eu vou ler aqui o versículo 11, do 37, que diz assim. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Glória a Jesus. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Glória a Deus. Nós sabemos que Israel, por causa da desobediência, foi para o cativeiro babilônico. Glória a Jesus. Foi grande destruição, grande sofrimento, glória a Deus. Mas havia uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, você pode descansar, pode sossegar, pode ficar tranquilo que Deus cumpre. Se Deus falou, Deus cumpre. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui a promessa era de 70 anos de cativeiro. E 70 anos, irmãos, é muito tempo, né? Muito tempo. E o povo foi ficando desanimado. Chegou um momento em que eles disseram isso aqui. E o Senhor contemplando. Nós fomos cortados. Desta vez o Senhor pegou pesado conosco. Glória a Deus. Ele sempre nos restaura. Mas agora, glória a Deus, Ele nos abandonou. Não havia mais nenhuma esperança, nenhuma confiança mais naquela promessa. Glória a Deus. Eles estavam completamente, achavam que estavam completamente abandonados. O Senhor desta vez nos desprezou. Veja aqui. Aí o Senhor diz, filho do homem, esses ossos são a casa de Israel, como a irmã falou. O Senhor pega Ezequiel em espírito e leva esse vale de ossos secos. E a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. Não estavam só secos, estavam sequíssimos. Não tinha mais nenhum cheiro, era como se fosse uma pedra. Aqueles ossos limpinhos, sequinhos, sem nada, glória a Deus. E ele olha, chama o profeta e diz, filho do homem, poderiam esses ossos reviver? O profeta olha assim e diz, Senhor, ele pensou, se eu disser que não, olhando assim, qualquer pessoa diria que não, né? É uma coisa totalmente impossível. Mas acho que ele pensou, se eu disser que não, ele vai dizer, e você acha que eu não tenho poder para fazer isso? Se eu disser que sim, ele pode dizer, então faça. Glória a Deus. E ele sabiamente respondeu, Senhor Jeová, tu sabes. Só Ele sabe todas as coisas.
Glória a Deus. Aí ele diz: filho do homem, profetiza. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filhas de Sião. Profetiza a bênção nas vidas de vocês. A palavra de vocês tem poder. Não profetize maldição, profetize bênção. Está difícil, impossível. Você olha assim e diz: mas não tem jeito, irmã Maria. Mas profetize. Profetize bênção e você vai ver, glória a Deus, bênçãos chegar na sua vida. Profetiza, filho do homem. Ele disse: eu profetizei como o Senhor mandou. Glória a Deus. Como o Senhor mandou, eu profetizei. Começou um ruído. Glória a Deus. Um ruído. E se fez um reboliço tão grande que cada osso se chegava ao seu osso. O osso do pé não ia para a mão. O osso do braço não ia para a perna. Glória a Deus. Foi uma profecia e os ossos secos ouviram a palavra do Senhor. Porque o profeta disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E eles ouviram. Do mesmo jeito que Lázaro, dentro daquele túmulo, há 4 dias, já em estado de putrefação, ele ouviu o brado da voz do seu amigo Jesus. Ele ouviu e saiu daquele sepulcro. Eu não sei como, porque ele estava todo envolto, as pernas, os braços, um lençol no rosto. Louvado seja Deus. Mas quando ele ouviu a voz, que João disse que era como uma voz de trovão, com uma voz de muitas águas, uma voz de trombeta, Lázaro ouviu e saiu. Eu não sei como, porque ele estava com as pernas presas, os braços e o rosto envolto no lençol. Se saiu se arrastando, se foi flutuando, eu não sei como foi, mas ele saiu porque o mestre disse: sai para fora. E ele ouviu a voz. Da mesma forma, esses ossos secos ouviram a voz. Louvado seja Deus do Senhor. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que foi um grande reboliço. Um grande reboliço, porque Deus, quando Ele quer dar vitória, Ele faz reboliço. Dificilmente você vê uma grande vitória que não seja com um reboliço. Deus faz reboliço na terra para dar vitória a crente fiel. Você vê tudo parado. Está acontecendo nada. Está tudo quieto. Você olha para um lado, olha para outro. Não está vendo nada. Glória a Jesus. Mas o Senhor, Ele cria onde não existe, Ele move as coisas, Ele faz como Ele quer, faz um reboliço e de repente, aquilo que você nem estava mais esperando acontece. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui esses ossos secos que Israel pensava que estava assim, o Senhor disse: profetize. E começou aquele processo de osso chegasse ao seu osso, e começou a criar os nervos, as carnes e tudo, foi criando e a pele, e soprou o espírito, e ali levantou-se um grande exército. Porque o Senhor é aquele que faz coisas grandes. Glória a Jesus. Muitas vezes nós pedimos algo, o tempo passa,
você desanima, muitas vezes você até desiste. Isso não tem jeito mais não, eu já orei tanto. Mas sabe por quê, irmãos? Porque não chegou o tempo. Não chegou o tempo, porque o tempo ele é de Deus. O tempo, irmão, é uma coisa muito, muito gloriosa. No tempo tudo acontece. O que você menos espera, mas quando chegar o tempo, você vai ver Deus fazer. Você vai ver Deus fazer. Você diz, Deus fez. Realmente, eu não estava mais esperando. Mas Deus fez porque havia uma promessa. E aqui havia uma promessa de restauração novamente daquele povo para voltar para a sua pátria. Só que não era o tempo. Como demorou, eles ficaram assim, como se fossem ossos secos, acabados, sem esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando chegou o tempo de Deus fazer, foi uma coisa muito gloriosa, porque o profeta Isaías havia profetizado, louvado seja Deus, que levantaria alguém, que foi Ciro, para dar aquela vitória no tempo determinado. E no tempo determinado aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. Quando não estavam esperando, porque ali em Babilônia, onde eles estavam cativos, era um reinado poderoso, foi um dos maiores reinados da terra, e ali o povo estava, louvado seja Deus, naquele cativeiro. Aí chega o tempo. Chegou agora o tempo de Deus, 70 anos. Mas aqueles reis, eles achavam que estavam ali muito protegidos com aquela bela cidade, com as suas grandes muralhas, com os seus portões de ferro, muralhas altíssimas, com muita largura. Mas só que na cidade existia o rio que cortava a cidade. E para um rio entrar, tem que ter uma abertura, né? Na muralha, como é que a água vai entrar? Tinha abertura onde a água entrava, tinha abertura onde a água saía. Porque o rio passava no meio da cidade. Era uma coisa tão gloriosa, tão linda. A Babilônia foi uma das coisas mais belas do mundo naquela época. Era uma coisa gloriosa. E eles se orgulhavam disso e também de sua proteção com suas grandes muralhas. Mas Deus havia profetizado pela boca de Isaías, falando com Ciro, ele disse, eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E isto aconteceu. Do jeito que Deus tinha profetizado, aconteceu. Eles não esperavam. Na época o rei era Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, estava no governo, era um rei desorganizado, era um rei devasso, era um rei bebarrão, e tinham reunido numa festa, estavam reunidos numa festa, homenageando seus deuses de prata, de ouro, de pedras preciosas, sei lá. Estavam ali naquela homenagem e estavam embriagados. Aí o Senhor usa Dario e aproveita esta oportunidade, porque ali estava o rei com toda a cúpula do seu exército. Estavam embriagados, farrando, despreocupados, porque a cidade era bem protegida, mas o Senhor coloca no coração de Dario, que ele foi quem foi primeiro, ele desvia a água do rio.
Isso foi porque chegou o tempo, viu, irmão? Tinha chegado o tempo do Senhor. Eles achavam que ninguém entraria ali. Desviou as águas, deixou a entrada onde a água entrava desocupada. E ali entrou o exército de Dario. Quando ele chega, domina o exército babilônico, que estavam tudo embriagados. Eles estavam tão embriagados, aqui ele lembrou, nesse momento ele lembra dos vasos que o pai trouxe, lá do templo do Senhor de Jerusalém. Os vasos de ouro, de prata, da casa do Senhor, consagrada ao Senhor, Nabucodonosor trouxe, mas ele tinha guardado. Belsazar lembrou-se, disse, vai buscar aqueles vasos que meu avô trouxe de Jerusalém para a gente beber. Quando ele coloca os vasos na mesa, que coloca as bebidas e começa ali a adorar os seus deuses naquela farra, a mão de Jeová aparece na parede. A mão de Jeová aparece na parede e coloca ali a sentença daquele reinado e a sentença daquele rei. Tu foste pesado na balança, foste achado em falta. Hoje mesmo se tomará de ti o teu reino. Coisa que ele não esperava. Nesse momento chega o exército do inimigo deles. E domina e destrói tudo. Glória a Deus. E ele achava que eles não entravam por causa dos portões que estavam fechados, de ferro. Louvado seja Deus. Mas Deus encontrou uma maneira de colocar o exército ali para dominar. Porque tinha chegado o tempo. O tempo prometido para a libertação do povo. Glória a Deus. Pode ter certeza, irmãos. No tempo o Senhor faz tudo o que Ele apraz. Não tem dificuldade, louvado seja Deus. Não existe problema que não seja resolvido. O Senhor, no tempo, Ele faz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E assim aconteceu. Foi tomado. Quando Ciro assume, quando Ciro chegou, já encontrou realmente as portas abertas, tudo como o Senhor disse. Eu irei adiante de ti, endireitarei tudo, despedaçarei as portas de ferro, deixo tudo em ordem para você. Justamente quando Ciro chega, Dario já estava reinando, estava tudo em ordem. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou terminar, irmãs. Aí ele disse, quando ele assumiu, ele disse, agora quem quiser, todos os judeus quiserem voltar para a sua terra, estão livres. Glória a Deus. Os 70 anos de cativeiro havia passado. Glória e havia chegado o tempo do Senhor. Aleluia. Que ele tinha usado o profeta Jeremias, dizendo que seriam apenas 70 anos e depois disso traria de volta. E já tinha profetizado, como eu falei, para Ciro, que ele ia libertar o povo, que ele ia construir o templo novamente. Então, tudo foi feito no tempo. Glória a Deus. Quando chega o tempo, não se preocupe. José foi vendido, José foi caluniado, José foi prisioneiro. Mas quando chegou o tempo de Jeová, José sentou-se na cadeira de governador. Glória a Deus. Porque no tempo, irmão, no tempo não se preocupe. Aleluia. Se você tem promessa de Deus, descanse, porque no tempo teu Deus que é fiel, glória a que Deus, te comprou, que te levou, que te chamou, que te resgatou, Ele faz no tempo. Aleluia. Glória a Deus. Espere o tempo do Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.